Bom dia, alunos do PISM 3 do curso Livia Kingma. Dando prosseguimento às nossas aulas virtuais, hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, Nós estudamos na última aula o fascismo e o nazismo e hoje nós vamos estudar a Segunda Guerra Mundial. A página da apostila que vocês têm que acompanhar é da página 40 em diante. Vamos lá, é uma conversa longa, tá? Estudar a Segunda Guerra Mundial sem o auxílio de um quadro aqui para a gente poder demonstrar muitas coisas, vai exigir um cadinho de trabalho. E também é um assunto longo, complexo. O primeiro desafio que se apresenta para quem quer estudar a Segunda Guerra Mundial é saber as suas causas, por que ela aconteceu. Então vamos por partes. Hoje a nossa conversa vai ser sobre isso, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: a Segunda Guerra é uma continuação da Primeira. A Primeira Guerra Mundial ela foi causada, nós já falamos lá atrás em momentos certos, mas vamos recordar que ela foi causada por disputas entre as nações capitalistas europeias, as potências capitalistas europeias por áreas coloniais e também por um nacionalismo doentio, tá? Essas foram as duas causas da Primeira Guerra Mundial. Acontece que após 4 anos de conflito, de 1914 a 1918, esses ódios e essas disputas não esfriaram, muito pelo contrário, ficaram mais vivos do que nunca. Não é à toa que em setembro de 39, o marco inicial da Primeira Guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha. O primeiro-ministro inglês Winston Churchill, ele é bem claro, ele fala essa guerra é a continuação da Primeira. São 20 anos de distância. E aí no finalzinho da Primeira nós temos também mais uma sementinha da Segunda Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes. Aí o assunto é diretamente com a Alemanha. A Alemanha é o pivô da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, vamos recordar aqui, foi obrigada a assinar um tratado muito humilhante, o Tratado de Versalhes, pelas nações vencedoras, em 1919, logo após o término da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado, ele gerou muita fome, muita miséria, uma crise social, política, econômica, sem precedentes na Alemanha, na República de Weimar, aquele período na década de 20, e foi ali no meio daquela crise que surgiu o Partido Nazista, que chegou aonde chegou pelas urnas. Isso é bom da gente falar. O povo alemão desesperado no meio daquela crise, de razões múltiplas, votava nesses caras. E qual era a ideologia do Partido Nazista? Uma das teses do Partido Nazista era o que? O revanchismo de guerra, era devolver principalmente a franceses e ingleses a surra levada na Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos explicar a Segunda Guerra Mundial. Ela é a continuação da Primeira. O Tratado de Versalhes fez com que as tensões no continente ficassem mais agudas, que a crise na Alemanha ficasse mais aguda e propiciou a ascensão do regime nazifascista. A própria chegada dos nazistas ao poder também é uma das causas da Segunda Guerra Mundial, porque a ideologia deles era militarista e eles pregavam o revanchismo de guerra abertamente. A teoria do espaço vital também é um expansionismo muito agressivo que eles também pregavam, defendiam e colocaram em prática. É também interessante da gente colocar como causa da Segunda Guerra Mundial o caminho adotado pela França e Inglaterra nos 20 anos que separa a Primeira Guerra da Segunda Guerra Mundial. Eles viram claramente que Hitler estava desrespeitando o Tratado de Versalhes, tanto franceses e ingleses, e eles apostaram suas fichas em vez de fazer com que o tratado fosse cumprido, proibir com que Hitler fizesse aquilo, ou pelo menos questionar. Eles adotaram uma tática chamada política de apaziguamento. O que é a política de apaziguamento? É fingir que não está vendo, que não estavam vendo. Eles achavam que agindo dessa forma, eles estariam apaziguando a situação, que era só deixar que a Alemanha nazista conquistasse alguns territóriozinhos ali, os Sudetos, anexasse a Áustria, que aí a situação ia ficar tranquila. Lê de engano, muita ingenuidade,
todo mundo sabia que os nazistas desejavam uma nova guerra, todo mundo sabia que a Alemanha estava se reerguendo por meio da indústria armamentícia. Quem fabrica arma tem que usar arma em algum lugar. Todo mundo sabia que havia uma guerra. Muito antes da guerra, a Alemanha já fazia tratados para ver quem estava com ela, quem não estava. Fez o tratado de não agressão com a União Soviética, o tratado Ribbentrop-Molotov. Mas mesmo assim, franceses e ingleses preferiram o quê? A omissão. Há alguns historiadores que dizem que essa omissão francesa, inglesa e americana também não é tão ingênua assim. Há quem diga que eles se fingiram de morto durante esse período porque eles achavam que Hitler e o exército alemão marchariam só para o leste e que chegaria à União Soviética. A União Soviética, todo mundo sabe, era uma nação socialista gigantesca, o maior território do mundo na época, e ela era uma ameaça ao mundo capitalista. Então, há historiadores que dizem que americanos, franceses e ingleses fizeram esse cálculo, falaram, olha, Hitler é ruim, mas se ele apontar suas armas para a União Soviética e destruir o Império Socialista, vai ser muito bom para a gente. Por isso se omitiram, tá? Foi um erro de cálculo enorme, um tremendo tiro no pé. Também é preciso dizer, como causa da Segunda Guerra, os interesses expansionistas do Japão no Sudeste Asiático, na China, também é muito interessante a gente falar disso daí. A guerra foi causada por isso aí. A crise de 39 também é um dos fatores que explica a Segunda Guerra Mundial. Muitos países deram uma solução keynesianista à crise de 29, a intervenção do Estado na economia. Esse era o caminho que Keynes sugeria. Nós já falamos isso quando estudamos a crise de 1929 e o New Deal, mas nem todos os países optaram por esse caminho de intervenção do Estado para salvar a economia e abandono do liberalismo clássico. Algumas nações optaram em soluções autoritárias, tá? Achavam que o autoritarismo que seria a solução. De novo a Alemanha, de novo a Itália, de novo ali aqueles países do leste europeu, a Bósnia, a Tchecoslováquia, até a própria Polônia, todas essas nações optaram por esse caminho, tá? A Grécia, e vão pagar um preço caro por isso, tá? Houve uma preparação para a guerra no começo final de 38, começo de 39. Somente quem era muito inocente não sabia que a guerra iria começar. A última cartada de Hitler foi a anexação dos Sudetos, alegando aquela questão da teoria do espaço vital. A teoria do espaço vital, ela é baseada, tá? ela tem como núcleo central o racismo científico, a ideia de que o povo ariano é um povo superior em relação aos outros povos europeus e que o melhor povo tem direito aos melhores territórios. Isso é uma maneira de justificar um expansionismo. Quando Hitler invadiu os Sudetos e a Tchecoslováquia, ainda antes da guerra, ele fez um acordo com as autoridades francesas e inglesas. Eles disseram a ele o seguinte: olha, se a gente deixar você fazer isso, você jura que vai ficar quieto? Jura que a Alemanha não vai reivindicar mais territórios, não vai mais invadir ninguém? Ele prometeu dar lhe engano alguém a acreditar em promessas de Hitler e da Alemanha nazista, e eles deixaram, e ele fez o que fez. O marco inicial da guerra foi a invasão da Polônia. Para invadir a Polônia, Hitler pegou o mundo inteiro de surpresa. Como eles já se preparavam para a guerra há muito tempo, os grandes generais alemães, eles eram muito bons. A Alemanha tinha um arsenal gigantesco, tinha muitos homens, inclusive é uma interrogação, né, onde a Alemanha tirou tanto combatente para a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma discussão em aberto. Os alemães desenvolveram um negócio chamado Guerra Relâmpago, Blitzkrieg, que é o termo certo. Antes, quando ia ter alguma guerra, algum grande combate, acontecia assim: você avisava o inimigo que ia invadir, ele via a movimentação de suas tropas, você dava a ele um ultimato, dava a ele uma chance de rendição. Agora não tem nada disso. A Blitzkrieg é pauleira para tudo quanto é lado, é um ataque pesado de artilharia e aviação intenso, pega o inimigo de surpresa e não dá sequer, ele não tinha sequer uma chance de reação. Foi assim que Hitler invadiu a Polônia em
setembro de 1939. Foi tão rápido o ataque que toda a força aérea polonesa foi destruída sem um avião polonês sequer sair do solo. Então vamos lá, meninos, vamos aqui para encerrar isso, vamos recordar as causas da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, toda hora eu confundo. Primeiro, a causa da Primeira Guerra. É uma continuação da primeira. Os ódios que geraram a Primeira Guerra Mundial, a briga por áreas coloniais e aquele nacionalismo doentio ficaram mais vivos do que nunca, como no final dela. A ineficácia da Liga das Nações em resolver os problemas na base da diplomacia, da conversa. A Liga das Nações é o filhotinho da ONU. Foi criado após a Primeira Guerra Mundial, esse órgão internacional, para ver se servia de árbitro nas disputas territoriais, a questão das minorias no continente europeu nunca teve sucesso, tá? Então ela foi falha nisso. A crise de 29 gerou muita pobreza, muita miséria. O povo fica nesse ambiente de incerteza, ele fica propício a ideias radicais, tá? A democracia passa a ser muito relativizada, é aí que nós temos a ascensão dos movimentos nazifascistas, que é também um dos motivos da Segunda Guerra. A política de apaziguamento da França e da Inglaterra também pode ser visto como uma das causas. O Tratado de Versalhes também. Meninos, reparem que é tudo muito complexo. Um movimento desse não tem uma explicação fácil que a gente escreve no rodapé de um caderno. É muita coisa, tá, que acontece. Eu vou ainda hoje, tá, no final dessa nossa aula aqui, mandar um texto interessante para vocês. Não esqueçam de ler a apostila. O tema Segunda Guerra Mundial é muito complexo. Por hoje nós vamos ficar apenas nas causas da Segunda Guerra, tá? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!